Quero saudar todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez dizer que é uma satisfação imensa poder, em mais este domingo, junto com você aí na sua casa, celebrar o nosso Deus vivo, nesse culto que juntos nós vamos prestar ao nosso Deus. Quero desde já também saudar a toda a igreja metodista, não só aqui em Diadema, mas em todos os lugares que também neste horário ou em outro se reúne, para cultuar o Senhor, ainda que pelas mídias digitais, pelas redes sociais, como nós estamos fazendo agora. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a desligar a televisão, o rádio, que você possa nesse momento, apesar de estar na sua casa, que você possa saber que esse é momento de culto, esse é momento de adoração ao nosso Deus, é momento que nós separamos para cultuar o nosso Senhor como corpo, como família, e por isso é momento de nós nos voltarmos para Deus, e nos voltarmos para Deus é voltar a nossa atenção para o Senhor. Então pega aí a sua Bíblia. Eu quero, antes ainda de lermos o texto que vai nos introduzir a este culto, a adoração ao nosso Deus, eu quero te convidar a um momento de oração. Eu quero te convidar a um momento onde você estabeleça essa entrada no lugar santo aí na sua vida, aí no seu coração, porque você não está olhando para a tela de um computador ou de um celular, você está cultuando a Deus, e cultuar a Deus requer entrega, cultuar a Deus requer toda a sua atenção, todo o empreendimento da sua atenção e dedicação ao que você está fazendo. Então vamos orar para que o Senhor possa primeiramente nos separar de todas aquelas coisas que agora possam nos distrair, porque Deus está neste lugar. E quando eu digo neste lugar, eu não estou falando só da igreja, eu estou falando aí da sua casa, eu estou falando da casa de cada um de vocês, da sua sala, do seu quarto, da sua cozinha, não importa. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, e eu tenho a plena certeza e convicção que Ele está te visitando nesse momento. Eu tenho a certeza e a convicção que o Espírito Santo está falando com você. Então ora aí comigo. Eterno Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, meu Pai querido. Nós queremos, Senhor Deus amado, que o Senhor saiba, meu Pai querido, que nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para dizer que o Senhor é grande, para dizer que o Senhor é maravilhoso, para dizer que o Senhor tem lugar nas nossas vidas, meu Pai querido. E que não há nada, Senhor Deus amado, que pode nos separar do Teu amor, porque é isso que a Tua palavra nos garante, meu Pai querido. E eu creio, Senhor Deus amado, que o Teu Santo Espírito, meu Pai querido, está conosco neste culto que ora se inicia, meu Pai querido. Culto para o Senhor, culto que é sinal de agradecimento, culto que é sinal de que há servos e servas do Senhor neste lugar, meu Pai querido. Por isso, Senhor Deus, toma, Senhor, a minha vida, a vida do Danilo, da pastora que estão aqui conosco, mas também de cada um e cada uma, meu Pai querido, que está em conjunto, meu Pai querido, conosco, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, meu Pai querido. Muito obrigado pela oportunidade de Te cultuar, Senhor Deus amado. Eu Te agradeço, meu Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Texto que vai nos introduzir a adoração do Senhor, mas não somente a adoração do Senhor, mas há uma reflexão da nossa relação com Ele. Hoje é dia de Santa Ceia.
E dia de Santa Ceia é dia de nós nos religarmos a Deus. É dia de sermos perdoados pelos nossos pecados. É dia de sermos santificados e justificados, porque nós somos sim justificados a cada dia pelo sangue de Cristo. Então que esse texto seja hoje mais do que somente um momento litúrgico de adoração, mas que seja também um convite à reflexão da nossa relação com Deus, para que nós possamos vir a esta mesa da ceia do Senhor com os nossos corações preparados, segundo a palavra de Deus. Acredito que todos já tenham encontrado desse texto que está em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Amém? Então vamos lá. O texto diz o seguinte: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, meus amados, quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas, ele está precisando corrigir umas inconstâncias que os Gálatas estavam vivendo. Mas me chama assim bastante atenção nesse texto, porque Paulo começa com uma frase tão marcante, tão profunda. Ele fala assim: olha, eu estou crucificado com Cristo. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que significa estar crucificado com Cristo? Será que eu estou crucificado com Cristo? E o final do versículo ele diz assim: olha, eu estou crucificado com esse Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí eu entendo que estar crucificado com Cristo é essa disposição de se entregar por Ele também. Mas é mais interessante ainda e me chama mais a atenção nesse texto, porque ele fala assim, olha, presta bastante atenção aqui, meus amados. Ele diz assim, olha, agora, a vida que eu vivo pela fé em Cristo. E aí eu queria dizer para você assim, meus amados, o que você pode fazer para adorar a Deus? O que você acha que você pode fazer que adora a Deus? Serão cânticos? Serão orações? Certamente, meus amados, a nossa adoração passa por orar, a nossa adoração passa por louvar, mas eu quero te dizer, meus amados, que não existe adoração sem fé. Fé é a medida para todas as coisas na nossa relação com Deus. Fé é o que nos justifica. Fé é o que nos santifica. Fé para mim é como se fosse as veias do nosso corpo. É ela que permite que a graça de Deus seja derramada em nós, e é ela que permite que a nossa alma se ligue ao Espírito Santo. A fé é esta ligação, é o ato da alma que nos liga à graça de Deus. Sem fé não existe adoração. Por isso eu quero, meus amados, te convidar nesta noite, que é noite de Santa Ceia, a renovar a sua fé. Eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus, dizendo para Ele assim: Senhor, eu quero estar crucificado contigo. E como Paulo disse aqui, eu quero viver pela fé no Filho de Deus. Você quer adorar a Deus? Você quer adorar a Deus de verdade, meu amado, minha amada? Tem um jeito. O jeito é viver pela fé. Deus recebe a adoração que vem pela fé. Nada no mundo espiritual acontece sem fé. Quer adorar a Deus? Coloca sua fé em ação agora. Fecha seus olhos.
curva a sua fronte. Começa aí a falar com o Senhor. Começa dizendo para Ele assim: Deus, olha, eu sei, meu Pai querido, que eu não mereço o sacrifício de Cristo. Eu sei que eu não sou digno desse sacrifício. Mas eu sei que o Senhor me amou primeiro, meu Pai querido. E é porque o Senhor me amou que eu também posso amar pela fé no Filho de Deus. É porque o Senhor me amou que eu também posso adorar pela fé no Filho de Deus. É porque o Senhor me amou que eu posso viver a plenitude do reino de Deus hoje. Vai orando aí, meus amados, e vai falando para Deus que você quer estar crucificado com Cristo. E quem é crucificado com Cristo também ressuscitou com Ele. E vive a graça todos os dias. A sua vida é sinal de adoração. Quem vive na fé, vive na adoração e em adoração. O que te permite adorar a Deus é a fé. Por isso vai pedindo aí: Deus, aumenta a minha fé, Senhor Deus. Oh Deus, me lava, meu Pai querido, no sangue de Cristo, para que eu possa ser digno, meu Pai querido, de fazer parte desta mesa, deste corpo, deste sangue que vai ser compartilhado. Me ajuda, Senhor Deus amado, a te adorar todos os dias, meu Pai querido. Me ajuda, Senhor Deus amado, a te louvar todos os dias, meu Pai querido. Me ajuda a ter fé todos os dias, Senhor Deus amado, em tempos bons e em tempos maus, meu Pai querido. Em meio à dificuldade, em meio à bonança, meu Pai querido. Se tudo no mundo pode ser abalado, meu Pai querido, porque tudo é físico e humano, meu Pai querido, a fé não pode ser abalada, meu Pai querido, porque a fé, meu Pai querido, quem tem, Senhor, confia em Ti, meu Pai querido. Por isso que a nossa adoração ao Senhor, meu Pai querido, nesta noite, possa ser manifesta, meu Pai querido, através da nossa fé. Não tem nada, meu Pai querido, que pode te honrar mais do que a nossa fé, meu Pai querido. Por isso aumenta em mim a sua fé, aumenta em cada um, meu Pai querido, que está orando agora, meu Pai querido, adorando o Teu santo nome, meu Pai querido. Aumenta a fé, Senhor Deus amado. E eu creio, meu Pai querido, que o Senhor vai receber no Teu altar de glória, meu Pai querido, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé, a nossa certeza no que há de vir, independente do tempo que nós estamos vivendo. Porque o Senhor é. O Senhor sempre foi. E o Senhor sempre será o Deus Todo-Poderoso. Aquele que cumpre e aquele que promete e que cumpre. Por isso, Senhor Deus amado, louvado, engrandecido seja seu nome. Recebe a nossa adoração no seu altar de glória, meu Pai querido. Porque nós fazemos, meu Pai querido, com fé. E na certeza, meu Pai querido, de que o Senhor nos ouve. Em nome de Cristo Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Quero também, meus amados, neste mesmo espírito, te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios no capítulo 3. Nós vamos agora ao nosso momento de dízimos e ofertas. E eu quero chamar a sua atenção para a importância de tudo isso, né? Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra é medida. E eu tenho a plena convicção de que o Senhor não colocou essa palavra à toa no meu coração. Eu abri esse culto falando de que adoração requer fé, que para sermos justificados requer fé, que para sermos santificados requer fé, e para sermos dizimistas e ofertantes também requer fé. Por isso eu quero primeiro ler esse texto com você, mas que você possa ter em mente que nada no reino de Deus acontece sem fé. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versos
9 e 10. Você já deve estar vendo aqui na nossa tela, né, a conta da nossa igreja. Para você que ainda não dizimou, para você que ainda não ofertou esta semana, este mês, que você possa se mover neste ato de fé, né, através das nossas contas, da nossa conta bancária que está aparecendo aqui na nossa tela agora. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. O texto de Provérbios, meus amados, quando Salomão escreve, eu fico imaginando que era um homem que não passava necessidade. Era um homem que não tinha necessidade financeira, já que ele não foi somente um rei, ele foi um rei muito bem sucedido, muito próspero. E eu fico imaginando que quando Salomão escreve esse texto, ele está escrevendo no meio de um contexto que ele está dizendo assim: olha, eu vou dar uns conselhos aqui para vocês, para que vocês possam fazer uso e bom proveito da sabedoria. Ele está querendo que a gente usufrua dos benefícios de ser sábio. E uma das coisas que Salomão coloca como ato de sabedoria é honrar a Deus com toda a nossa fazenda. E pensar que Deus possa se sentir honrado com algo material, com algo financeiro, num primeiro momento parece que causa estranheza, porque diz: Deus precisa do meu e do seu dinheiro? Certamente que não. Mas o texto deixa claro que Deus se sente honrado que nós coloquemos a nossa fazenda, ou seja, aquilo que é nosso, a nossa vida à disposição dele. E como, meus amados, que como igreja, né, a gente tem feito isso. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente tem fé. A parte 2, verso 10 desse texto que nós lemos aqui, fala algo muito interessante, porque ele diz assim: olha, então se encherão os teus celeiros abundantemente. E muitas vezes eu sou perguntado, as pessoas me perguntam: Anderson, você acha mesmo que Deus abençoa quem dá o dízimo ou quem não dá o dízimo? Ou Deus abençoa porque eu dou o dízimo ou porque eu não dou o dízimo? Meus amados, o que Deus abençoa é a fidelidade. Deus não faz negócios conosco, Deus não faz acordo conosco, Deus não troca, não barganha conosco. E às vezes a gente fica pensando assim: você acredita que Deus enche os celeiros? Eu acredito, meus amados, que Deus enche os celeiros. Eu acredito que Deus remove montanhas, tudo na medida da sua fé. Se você tem fé o suficiente para que seus celeiros sejam cheios, eu tenho a plena convicção de que Deus faz. Dízimo, meus amados, é medida de fé. Oferta é medida de fé. É entre você e Deus. Que você possa pegar aí nas tuas mãos seu envelope de dízimo, se você se preparou. Se não, põe a mão aí no seu coração. Separa a sua oferta, pega aí a sua oferta também. Se não, pensa nela aí, coloca a mão no seu coração, que nós vamos orar. Que nós vamos orar pedindo para que estas palavras que foram ditas por Salomão se cumpram na sua e na minha vida. Para que você possa ver o quanto Deus
abençoa e superabunda na vida daqueles que estão dispostos a serem fiéis com o Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, que neste momento, meu Pai querido, o Senhor possa contemplar, meu Pai querido, o coração, a mente, meu Pai querido, de cada irmão, de cada irmã, meu Pai querido, que podendo ou não podendo dizimar nesta noite, meu Pai querido, ofertar nesta noite, meu Pai querido, está com o coração no Senhor, meu Pai querido. Que o Senhor possa contemplar cada vida, meu Pai querido. Que o Senhor possa contemplar cada necessidade, meu Pai querido, do teu povo. Cada aflição nesta noite, meu Pai querido. E responder na medida da fé de cada um, meu Pai querido. Porque eu sei, meu Pai querido, que o Senhor, meu Pai querido, é quem coloca em nossos corações, através do seu Santo Espírito, meu Pai querido, a fé. Porque a palavra do Senhor diz que fé é dom de Deus, meu Pai querido. Por isso que o Senhor possa aumentar a nossa fé e proporcionalmente, meu Pai querido, encher os nossos celeiros, meu Pai querido, e que a tua casa e a tua missão neste lugar, meu Pai querido, possa, Senhor Deus amado, continuar firme, meu Pai querido. Frente aos desafios que nós estamos vivendo, frente às dificuldades que nós estamos vivendo. Nós cremos num Deus poderoso. E cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, não somente, meu Pai querido, por cada um de nós, mas por todo o povo de Deus, meu Pai querido, espalhado na face da terra. Toma esta igreja nas tuas mãos, as necessidades desta igreja nas tuas mãos. E faz, Senhor Deus amado, que aqui, Senhor, a sua graça possa superabundar também, meu Pai querido, nos nossos celeiros, meu Pai querido. Para que nada falte, meu Pai querido, na obra do Senhor neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero agora convidar, a nossa pastora, não requer um convite, mas quero chamar aqui a pastora que vai trazer para nós uma palavra abençoada, tenho plena certeza. E sei que o Senhor vai falar através dela e vai nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos orar por este momento. Erga aí as tuas mãos onde você estiver, feche seus olhos. Eterno Deus, soberano Pai, mais uma vez nós louvamos Teu santo nome, nós Te glorificamos, nós Te rendemos graça, porque o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é um Deus que tem nos permitido, meu Pai querido, sermos chamados de Teus filhos, meu Pai querido. E particularmente eu quero pedir, meu Pai querido, a Sua unção, meu Pai querido, derramada agora sobre a Sua filha, a pastora Patrícia, que o Senhor possa neste momento, meu Pai querido, como o Senhor já tem feito de tantos anos, meu Pai querido, enchê-la com Teu Santo Espírito, para que uma palavra poderosa seja ministrada ao Teu povo, para que o Teu povo possa se sentir cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai querido, que seu povo possa sentir o coração aquecido pela Tua palavra, Senhor Deus. Ministra sobre ela, para que ela ministre sobre nós a Tua unção, meu Pai querido, e o Teu poder, meu Pai querido, que ela possa, Senhor Deus amado, compartilhar conosco, não só a palavra, mas a fé que o Senhor tem colocado nela, meu Pai querido. Que ela possa ser canal do Seu poder, meu Pai querido, para chegar até nós, meu Pai querido. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Quero saudar a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem da Igreja Metodista em Diadema, mas também eu quero saudar a todos e todos de outras denominações e até mesmo metodistas, como o irmão Anderson falou, espalhado aí pelo nosso Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa te visitar nesta noite e que Ele possa operar em você a boa obra do Senhor.
Esse é um mês muito especial. Nós estamos dando início aí ao mês de maio, que é um mês riquíssimo, é o mês da família e um mês que nós estamos em casa. Então vamos aproveitar esta oportunidade para orarmos em família, para termos cultos familiares, para que nós possamos juntos buscarmos mais ao Senhor enquanto família, aonde o sacerdote da nossa casa, o nosso cônjuge ou o pai de família, ou a pessoa, né, que for a responsável pela casa, possa estar aí tendo essa iniciativa. Também é um mês, né, que nós sabemos, também comemoramos aí o Pentecostes e tantas coisas lindas. Então vamos aproveitar esse tempo de maio para ser um tempo onde a presença do nosso Deus possa estar em cada uma dessas celebrações, em nome de Jesus. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 25. E diz assim a palavra do Senhor: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Você se sente cansado? Nesse tempo, né, de pandemia, nós estamos em casa, pelo menos a maioria das pessoas estão em casa, e parece que mesmo a gente estando num lugar tão gostoso, um lugar tão íntimo, tão desejado, após um dia exaustivo de trabalho, a gente se sente um estranho no ninho, não é verdade? Não digo agora sobre o cansaço físico. Nós não estamos falando sobre cansaço físico, porque o texto aqui não fala de um cansaço no corpo. Nós estamos falando de um cansaço na alma, um cansaço que o sono não dá conta. Não é um cansaço que você, dormindo, vai acordar bem. Não é um cansaço que, se você descansar um pouco, ele vai passar. Nós estamos falando de um cansaço que vem de um esgotamento. Aquele dia que você não aguenta levantar, que você não tem força para trabalhar, quando você não consegue encontrar perspectiva de futuro. Nós estamos falando de um cansaço mental, de uma exaustão. Quando todas as coisas da nossa vida parece que já não tem mais sentido. Eu li certa feita que estar assim é como viver com um restinho de fé e um restinho de esperança. Sobre isso, o próprio Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, ele vai dizer que a esperança que se adia faz doer o coração. Ele estava dizendo que quando ele não conseguiu encontrar esperança na sua vida,
Ele sentiu o coração dele abatido, ele sentiu o coração dele doído, ele se sentiu sem força, ele se sentiu sem vigor. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que muitos homens, grandes profetas de Deus, passaram por momentos como esse. E não é por causa de pandemia, porque não precisa de pandemia às vezes para a gente sentir esse cansaço. Às vezes são outras coisas que nos acometem, coisas da vida que vêm sobre nós e que nos deixa nos sentindo desta forma. Jeremias, o grande profeta Jeremias, ele vai dizer lá no capítulo 20, já desfaleço de sofrer, já não posso mais, Deus. Por vezes, achamos que podemos reverter essa situação através do nosso próprio esforço. E buscamos em muitas coisas renovarmos, mas muitas vezes sem sucesso. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Nessa passagem que nós lemos aqui do profeta Isaías, o profeta fala a uma comunidade cansada. Ele fala para um povo que estava se sentindo triste, um povo que estava se sentindo fracassado. E sabe por quê? Porque além deles terem perdido o território deles para o domínio babilônico, agora também eles tinham a sua principal liderança levada cativa. E sabe o que acontece? A consequência disso é que aqueles que tinham poder, eles agora estavam lá na Babilônia sendo humilhados. Eles não poderiam falar e eles não tinham quem os defendesse, porque a sua liderança havia partido. Sabe qual era o sentimento desse povo? O sentimento era que eles estavam perdidos e que Deus os havia abandonado. Às vezes a gente se sente assim também no nosso país, não é verdade? Em meio a tantas crises que nós experimentamos, crises em todos os setores, nós olhamos para as principais lideranças do nosso país e ela não transmite segurança. Nós nos sentimos assim. E é nesse momento, então, de abatimento do povo, esse sentimento de abandono, esse sentimento de caos, é que o Senhor envia esta palavra de encorajamento. É uma palavra aonde Deus manda anunciar para o seu povo que o fim do cativeiro estava próximo. O Senhor estava prestes a realizar o novo êxodo e assegurar que o Deus dos patriarcas, o Deus da promessa, o Deus da aliança estava com eles, aliás, sempre esteve com eles, e esse mesmo Deus está conosco. E nesse tempo de consolo e de esperança, Deus ele está falando para aquele povo e está falando para nós também, que tragédias sempre acontecerão, como sempre aconteceu. E muitas delas, no seu tempo, foram inéditas, como essa está sendo inédita para nós. Mas que as lideranças que não puderam resolver e continuam muitas vezes sem condição de resolver, elas vão passar. Mas o nosso Deus permanece. O nosso Deus é uma liderança forte e firme, que intervém na nossa história, que muda a nossa história. E tão verdade isso é que já experimentamos tantas crises e estamos aqui porque temos o nosso Deus ao nosso lado. E então vem essa mensagem poderosa. E a primeira coisa que Deus manda dizer é que Ele é um Deus Pai que consola. Desde criança, eu tenho essa mesma segurança sobre o meu pai terreno. Meu pai é uma pessoa que me transmite muita tranquilidade, muita segurança. Quando eu estou com meu pai, eu tenho uma sensação que vai dar sempre tudo certo, porque o meu pai é uma pessoa muito otimista. Meu pai tem um olhar sempre muito bom, porque ele é uma pessoa que confia muito em Deus. Eu gosto disso no meu pai. E meu pai, em muitos momentos onde eu experimentei dificuldade, ele me trouxe consolo. Como é bom a gente ser consolado, não é? Você já foi consolado? Você já consolou alguém?
Consolo é o início, é um processo de cura da nossa alma. O consolo é um remédio poderoso. Quando a gente recebe o consolo, a gente começa a ter força. A força começa a ser gerada a partir do consolo. Sabe quando alguém pega na sua mão? Alguém segura forte na sua mão no momento que você está passando por dificuldade. Você ainda nem compartilhou com aquela pessoa que você está passando, mas alguém segura a sua mão e naquele momento você percebe que você foi visto por aquela pessoa. E você se sente consolado. Quando você recebe um abraço forte de alguém, é como se a pessoa tivesse falado muitas palavras. Quando alguém enxuga sua lágrima, quando alguém fala palavras para você de ânimo e de encorajamento, às vezes ela não tem certeza de que tudo aquilo, ou garantias de que tudo que ela está dizendo vai se cumprir, mas só o fato dela desejar isso para a sua vida já te traz consolo. Isaías 40 é mais do que isso. Esse consolo de que Deus está falando é muito mais poderoso, é mais do que uma sensação agradável. É mais do que um alívio momentâneo. É Deus falando, é fim de choro, é fim de lamento. E sabe por que Deus pode dizer isso? Porque Deus, diferente de mim e de você, quando somos consolados ou quando estamos consolando alguém, que não temos garantia de poder mudar a sorte daquela pessoa, aquele que está garantindo o consolo, Ele pode mudar. E Ele quer mudar. E Ele tem dia e hora para mudar. E a intensidade do consolo de Deus, ela fica muito clara nessa palavra. Consolo em hebraico, que é naham. Por quê? Porque significa a disponibilidade e a entrega pessoal de uma pessoa que deseja consolar. O sentido aqui é de permanência. É alguém que vai consolar você e vai ficar com você o tempo todo até que você esteja verdadeiramente reestabelecido. E depois de estar restabelecido, ele vai permanecer com você. É isso que Deus está falando aqui. E a repetição desse verbo, consolai, significa a urgência de Deus em trazer esse consolo. Deus, Ele conhece a sua e a minha situação. E é Deus dizendo que está atento e não está indiferente. É Deus dizendo que está conosco e vai entrar com a providência na hora certa. E é interessante que esse mesmo Deus que entende a circunstância é o Deus que diz que o nosso futuro é certo. Consolo, então, indica um novo começo. Deus não nos deixa só. E sabe por que Deus não nos deixa só? Porque Ele nos ama. Sabe o que Deus está recordando aqui? Ele está recordando uma promessa que Ele fez lá em Êxodo, no capítulo 7. Quando Ele disse assim: vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está dizendo que em meio à crise pessoal ou coletiva, como nação, muitas vezes esquecemos até quem nós somos. Perdemos a confiança em nós, até mesmo aquela capacidade que Deus já tinha nos dado. Aquela experiência que Deus já havia gerado em nós através dos tempos. E muitas vezes, não só nos esquecemos quem somos, mas esquecemos quem é o Deus a quem nós servimos. E aqui é interessante, é como se Deus viesse e refrescasse a nossa memória. É Deus falando para a gente: olha, lembra quem vocês são. Vocês são o meu povo escolhido. O meu povo, a quem eu mesmo escolhi a dedo. Vocês são menina dos meus olhos. Povo para quem eu dei o meu próprio filho. Sabe, Deus está dizendo para a gente: eu tenho uma aliança com você. Quem é casado vai entender o que eu vou falar agora. Quando você coloca
um anel no seu dedo é mais do que um adorno. É você fazendo um compromisso com alguém para a vida toda. É você dizendo para aquela pessoa que você vai estar com ela nos momentos felizes, mas principalmente nos momentos difíceis. Que você vai estar com ela em toda e qualquer circunstância, para chorar, para rir, para superar, para abraçar, para enfrentar os obstáculos e as adversidades. Aqui Deus está trazendo essa memória de uma aliança que Ele estabeleceu comigo e com você. Deus nunca havia abandonado a noiva. A noiva é que havia se afastado incrédula. Por isso, a necessidade agora de Deus, lá no versículo 2, dizer que Ele precisa falar ao coração. Porque aqui a necessidade está entre o carinho, mas também o convencer esse povo dessa presença poderosa dEle. E então, uma vez consolado, e uma vez lembrados quem nós somos, a nossa identidade nele, agora Deus diz que é tempo do povo agir. Depois do consolo vem a ação. Não podemos ficar prostrado e recebendo ali aquele cuidado somente. Precisamos receber o cuidado e esse cuidado ser suficiente para nos levantar, para fazer a gente reagir. Então vem o ânimo. Versículo 2 aí vai dizer: bradai-lhe que já é findo a sua milícia. Deus manda proclamar em um lugar alto, para que todos pudessem ouvir que a guerra, a luta havia acabado. E onde era esse lugar alto? O lugar alto era o monte. O monte era aquele lugar de oração, aquele lugar especial de Deus, aquele lugar de intimidade. Por isso Deus, Ele manda que sobe no monte, para que o povo possa estar mais perto dEle. Mas para aqueles que estão lá na planície, pudesse ter visibilidade daquele que sobe, daquele que proclama, que tem fé, como foi falado aqui pelo irmão Anderson. Sabe por quê que Deus manda subir nesse monte alto e gritar bem alto para acordar aqueles que estavam sonolentos? Sabe o que Deus falando? Levanta daí, sai desse estado de letargia. É hora de celebrar a vitória que Deus já tem, já certinha para a sua vida. Está na hora de você mudar a história. Está na hora de você olhar para aquilo que Deus já fez e entender que Deus é um Deus ilimitado e vai continuar operando na sua vida. Sabe o que Deus está falando aqui para o seu povo? Deus está dizendo: olha, a batalha deixou você nocauteado, deixou você anestesiado, mas agora é hora de trazer à memória o que pode dar esperança, e a minha esperança é certa na sua vida. A vitória chegou, é o tempo de vitória. E talvez você deve estar olhando para a sua vida, como a irmã Verilda falou na semana passada, e você pensando assim: como assim? Eu posso subir num alto monte, agora que o salário está pela metade, agora que eu vou trabalhar menos, agora que o país está experimentando uma série de circunstâncias difíceis. É que o povo de Deus não anda pelas circunstâncias. O povo de Deus anda olhando para Deus. É por isso que o Senhor manda olhar para o alto. É por isso que Ele manda se afastar do lugar onde estava havendo a opressão, para tirar o embaçamento da vista das pessoas, para tirar o foco daquelas coisas que estavam impedindo que elas pudessem andar. Nós não servimos a Deus porque temos um trabalho, não servimos a Deus porque o salário vai ser cheio ou não vai ser cheio. Nós não servimos a Deus porque temos saúde ou porque não temos saúde. Nós servimos a Deus porque o amamos. Porque já experimentamos na nossa vida o cuidado dEle tantas vezes, mesmo aquele que nem pedimos. Quantas vezes eu e você não pedimos, mas Deus fez. Mas Deus nos ajudou.
E às vezes ajudou não com o recurso que nós tínhamos, porque de fato o recurso que nós tínhamos não era capaz, ou a circunstância difícil que nós experimentávamos por nós mesmos não era possível, mas Ele entrou, Ele convenceu, Ele gerou uma transformação e as coisas aconteceram. Nós servimos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é. Independente do tempo exato em que essas coisas aconteceriam, Deus manda o povo se antecipar. Deus diz assim: celebra, começa a celebrar agora. Nós, em nossa cultura, temos esse costume de só celebrar as coisas quando elas já aconteceram. Mas Deus está mandando antecipar. Começa a celebrar agora. Começa a trazer a existência agora pela fé. Começa a declarar aí agora. Levanta e começa a declarar. Porque eu estou dizendo para você que é certo. Confia, é certo. Deus manda o seu povo se levantar e marchar. Sabe, quando alguém está viajando ou quando você está fora da sua pátria por muito tempo. E aí, de repente, chega o tempo onde você compra a passagem e você arruma a mala e você só fica aguardando o dia e a hora que aquilo vai acontecer. Mais ou menos isso que Deus está falando, está certo. A passagem já está na tua mão, a mala já está pronta. Celebra. Precisamos retomar a celebração da nossa vida. E é interessante que quando a gente começa a celebrar, a gente é revestido por uma alegria. E a alegria no Senhor, diz Neemias, lá no capítulo 10, ela gera força para a nossa vida. E quando a gente está alegre, é visível. Muda coisas dentro de nós. Mas muda também o nosso semblante. É difícil alguém não ver que a gente está contagiado. E então, onde é o seu monte hoje? Você está pensando aí, eu não posso sair de casa. Tem muitas pessoas que têm costume de subir no monte. Eu também gosto de subir no monte, é bom. Lugar calmo, a gente fica totalmente focado ali na presença do Senhor. Como é bom a gente subir no monte. Deus está dizendo que o monte hoje é a nossa casa. Deus está trazendo a nossa memória, Mateus, lá no capítulo 6. Entra lá no teu quarto, no teu secreto. E começa a proclamar que o seu Deus é um Deus de infinita misericórdia. Que o seu Deus é um Deus ilimitado. O seu Deus é o Deus do impossível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus também manda uma outra atitude que eu e você devemos ter. Arrependimento. Olha o que ele vai dizer lá no verso 2c, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O cativeiro não aconteceu do nada. Assim como muitas situações que enfrentamos, é difícil a gente admitir que muitas vezes nós cavamos um buraco ou contribuímos para que ele pudesse existir. Mas o fato é que muitas lutas na nossa vida é por causa de falhas, são fruto de falha, fruto de autossuficiência. Muitas vezes, esses pecados vêm por causa da nossa arrogância, escolhas equivocadas, impulsividade. Muitas vezes nós somos impulsivos. Fazemos aquilo que Deus não mandou fazer. Ou fazemos aquilo que é para fazer, mas não fazemos na hora que deve ser feito. Muitas vezes nos omitimos ou deixamos de fazer alguma coisa. Muitas vezes nós estamos confiando mais nas pessoas do que no próprio Deus. O pecado nos aprisiona. O pecado traz peso para a nossa vida. É um fardo que temos que carregar. Ele traz desgraça para a nossa família, para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. Quando no governo, ele enfraquece uma nação.
quando na nossa vida espiritual enfraquece a nossa fé, nos afasta de Deus. E aí vai gerando esse abatimento que a gente experimenta, muitas vezes até na nossa própria alma, como eu falei lá no início. E quando nós estamos nos sentindo assim, o que acontece conosco? Nós verdadeiramente nos sentimos incapazes de viver a vida. Por isso é necessário reconhecer e enfrentar a realidade do pecado. Isso significa que a gente precisa repensar a forma como a gente está vivendo, como a gente pensa, como a gente está agindo uns com os outros e até mesmo com Deus. Sabe, amados, Deus tem incomodado muito o meu coração naquelas questões de justificativas que muitas vezes nós apresentamos para manter algo que a gente sabe que não está trazendo nenhum benefício. Nós não estamos falando apenas daquele tempo, agora nós estamos falando desse tempo. Nós precisamos entender que justificativa não muda uma situação. Nós precisamos entender que se a gente também não nos abrirmos e deixar Deus nos limpar pela sua palavra, nada vai acontecer. É hora de jogar toda justificativa por terra. Muitas vezes é vício. Tem gente que está passando por vício. Talvez você aí que esteja me assistindo e está pensando, eu não consigo. Você consegue com o Senhor, você consegue. Porque o nosso Deus é um Deus que pode nos ajudar. Só que você precisa se entregar para Deus. Sabe por que eu sei disso? Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. Então, se você quer muito a sua família, quer muito os seus filhos, você quer viver uma vida feliz, você precisa se entregar a Deus e pedir para que Ele te fortaleça. Às vezes a gente não cresce, às vezes a gente não desenvolve, às vezes a gente não tem aquela mudança tão desejada que a gente tem até na nossa vida ministerial. É porque tem alguma coisa lá amarrando, segurando. O inimigo não está deixando. E às vezes a gente está mais preocupado com a aparência, em ser o que a gente não é, para mostrar para as pessoas, mas o Deus que tudo vê está vendo. E sem Ele, como diz lá em João, no capítulo 15, versículo 5, nada podemos fazer. É um engano. Deus fala para esse povo que é preciso se arrepender. Mas sabe o que é legal de tudo isso? É que Deus, ele tem prazer em perdoar. Deus, Ele não quer que o pecado atrapalhe o nosso crescimento. Deus não quer que o pecado nos aprisione, nos torne escravo. Deus não quer que a gente deixe de receber coisas boas por causa de uma falha lá do passado. Deus quer que passado fique no passado. E Deus fala para esse povo se entregar verdadeiramente a Ele. Sabe o que Deus quer fazer? Zerar essa conta. Falar, vocês vão voltar, mas vão voltar com a conta zerada. Vocês vão voltar legal para essa terra. Não é só voltar para a terra que eles amavam, mas é voltar para a terra de uma outra maneira. Sabe por quê? Para que eles não cavassem outros buracos no futuro. E sabe o que esse povo dizia? E às vezes a gente diz, esse povo dizia assim, eu acho que o sofrimento que eu estou fazendo é em dobro do pecado. Esse é o sentimento de quem peca. Na verdade, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus é justo, Deus é reto. Deus nunca deixa uma situação ir além do necessário na nossa vida. Contudo, a gente às vezes mantém essa situação. Deus quer perdoar. Deus tem prazer em mudar. Deus quer te trazer, quer zerar essa conta com você, em nome de Jesus. Sabe que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Romanos 5:20, gosto muito, que perdão é presente de Deus. E ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Perdão é presente, queira esse presente para a sua vida. Sabe o que acontece quando o povo recebe o perdão? O sofrimento termina. A carga agora vai embora. E havendo perdão,
a perspectiva de liberdade. Verdadeiramente, o povo é livre. Olha que coisa maravilhosa. Vamos terminando. Último tópico aqui da nossa mensagem de hoje. Para a gente agir, é preciso capacitação de Deus, força de Deus, né? Que se Deus não der força para a gente, é difícil para a gente agir. A gente precisa de força e redirecionamento. Versos 26 a 31. Eu sei que você talvez esteja passando por isso, alguns questionamentos. E o povo aqui estava. Olha o que ele vai dizer. Onde está Deus para dar um jeito nessa coisa? Que é isso? Até onde vai? Quando que isso terá fim? Esses questionamentos vira e mexe povoam a mente de um povo cansado por dentro. Quando a gente está cansado por dentro, não é? Parece que a luta nunca vai ter fim. Deus, então, como eu disse, não é indiferente. E Ele responde ao povo. Eu acho isso lindo de Deus. Porque Deus, Ele sempre responde. Ele não deixa a gente no vácuo, né? Embora a gente abandone Ele, procurando e buscando consolo em outros braços, Deus, Ele sempre vem. E Ele responde quando a gente busca por resposta. E Deus, Ele vai dizer o seguinte para esse povo. Primeiro Ele vai responder com uma pergunta. Porque Deus e Jesus, eles gostam de boas perguntas para nos fazer refletir e pensar. Olha o que Deus vai dizer. A quem vocês estão me comparando? Dá para me substituir? Porque às vezes a gente se afasta de Deus, né? A gente fica meio incrédulo. E Deus pergunta, mas para onde vocês vão? A quem vocês vão procurar? Tem alguém que pode fazer o que eu posso fazer? É tão ilógico, né? Às vezes quando a gente pensa assim, a gente fala, meu Deus, eu estava embrutecido mesmo. Como é que eu fui me apartar da presença de Deus? Não tem ninguém mais poderoso do que Deus. E depois que Deus diz que Ele é incomparável, Ele apresenta os argumentos do porquê Ele é incomparável. Ele diz assim, olhai as estrelas. Sabe quantas estrelas nós temos na nossa galáxia? 400 bilhões. Gente, é tremendo isso, né? E Deus, Ele fala assim, pois é, todas elas eu a chamo pelo nome. Está falando da soberania dEle. Se Ele se preocupa em dar nome para as estrelas, que dirá, Ele vai cuidar da sua criação como um todo e de cada um de nós. Deus é um Deus de detalhe, é isso que Ele está falando, que Ele faz forte aquele que está fraco. É por isso que Paulo, ele vai declarar isso. Ele vai falar assim, olha, quando eu estou fraco, quando eu não tenho mais capacidade para executar algo, aonde eu encontro a solução? No meu joelho, naquele que pode me fortalecer. Por isso, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque Cristo, Ele vem e Ele me fortalece. Sabe o que eram as estrelas para o povo babilônico? Eram deuses. E quando Deus, Ele vai dizer sobre as estrelas, na verdade, Ele quer derrubar a desconfiança do povo que havia se afastado, tentando buscar a solução em outros lugares. E Deus fala assim, não se engane, as estrelas não são deuses, as estrelas me servem, fazem parte do meu exército. Sou eu quem coordeno todas as coisas, por isso você pode voltar e confiar em mim, porque eu verdadeiramente posso fazer coisas que mais ninguém pode fazer. Termino, quando somos revestidos pela fidelidade do Senhor, verdadeiramente nós encontramos força para viver a vida. Deus, Ele diz que os que esperam nele, e esperar nele, como disse o seminarista, o nosso irmão Mário Robson, lá na pregação dele, você deve se lembrar, quem não assistiu, assista. Ele vai falar sobre o que é esperar no hebraico. E eu tenho uma outra imagem para esperar. É como alguém que planta,
É como um agricultor agora que lança a sua semente, ele tem certeza de que vai haver colheita. Porque o esperar em hebraico significa alguém que está ativo. Não é esperar parado, é esperar sendo participante do processo. O que esperam no Senhor são como águias. Havia naquele tempo uma crença de que quando as águias trocavam as suas penas, elas voltavam mais fortalecidas. Deus está falando aqui conosco que nós podemos ganhar nova força nele. Quero dizer para você, meu irmão, você está cansado? Minha irmã, você está cansada? Deus te convida nesta noite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E achareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Nesse mesmo espírito que estamos, nós vamos orar. E logo depois nós teremos a ceia do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, ó Deus, eu sei que nesta noite, papai, há pessoas, Senhor, que estão, ó Pai, chorando, papai. Estão passando por situações, ó Pai, muitas vezes, Senhor, ó Deus, a ameaça, Senhor, de um divórcio. Há pessoas, papai, que estão cansadas de sofrer. Às vezes, Senhor, ó Deus, nós estamos diante, ó Pai, de circunstâncias aonde o marido é violento. Ó Pai, circunstâncias aonde, Senhor, Deus e Pai, há um adultério, aonde muitas vezes, Senhor, há uma violência contra os filhos, aonde muitas vezes há vício na família, e isso traz muito cansaço, Senhor. Às vezes tem pessoas, papai, que estão, Senhor, nos assistindo nesta noite e estão, Senhor Deus e Pai, desempregadas. Papai, hoje elas não têm, Senhor, ó Deus querido, alimento, papai. Ó Deus querido, estão desesperadas, estão cansadas de esperar. Às vezes estão esperando, Senhor, um perdão de um familiar. Ah, Senhor, tem pessoas que estão se debatendo e lutando e estão cansadas, porque há muito tempo estão vivendo nas suas vidas, Senhor, vícios. Há pessoas cansadas do nosso país, há pessoas querendo ir embora, Senhor, querendo morar em outro lugar, porque não confiam mais na nossa liderança, nos nossos governos, porque estão olhando, papai, para os governos e estão descrentes do que está acontecendo nesse momento. Assim como o povo, Senhor, olhava para a Babilônia, olhava, Senhor Deus e Pai, para aquela circunstância de cativeiro. Mas nessa noite, Senhor, ó Deus querido, o Senhor está convidando, papai, aqueles, Senhor, que ainda não te servem, para que se convertam a Ti, para que entreguem a sua vida a Ti, ó Pai. Não entreguem de boca, mas entreguem de coração, venham se derramar perante o Senhor. E fazer aquilo que o Senhor falou na sua palavra. Subir no monte da oração, ó Pai. Uma oração com fé, como foi falado desde o início deste culto, Senhor. De que o Senhor é um Deus de recursos ilimitados. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que opera maravilhas. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é quem intervém na história. Basta olhar os principais acontecimentos mundiais. E nós estamos aqui para contar, porque o Senhor interviu. Nenhum mal durou para sempre. Papai, há pessoas hoje que te conhecem. Ó Deus, e há pessoas, papai, que mesmo te conhecendo, Senhor, estão passando por lutas, Pai, inimagináveis, Senhor. Ó Deus querido, eu te peço, papai, que o Senhor visite, Senhor, cada uma dessas pessoas, papai. Ó Deus, há pessoas, Senhor, que de tão abatidas estão doentes, Senhor. Doentes fisicamente, papai. Estão, Senhor, Deus e Pai, muitas vezes sentindo derrotadas, Senhor. Sem forças. Ó Deus querido, sem perspectiva de futuro. Muitas das vezes, Senhor, pensando até em tirar a sua própria vida, Senhor.
de tão amargurada, Senhor. Leva teu consolo, Pai. Leva, Senhor, o teu remédio, Deus. Entra, Senhor, no mais profundo do coração, papai, lá no âmago do ser. Ó Deus querido, e põe remédio lá, Deus, de dentro para fora. Deus, levanta anjos, Pai. E manda anjos, Senhor, se acampar, papai, ao redor, Senhor, daqueles que te temem, Deus. Assim como diz, Senhor, lá, Senhor, no Salmo 91, papai, dá ordem a eles, Senhor. Para que essas pessoas, papai, recebam hoje, agora mesmo, Deus, aonde elas estão, papai, o teu toque, o teu abraço. Que elas entendam que elas não estão sozinhas. Elas têm um exército celestial. Ó Pai querido, que estão, Senhor, aí com ela. Porque o Senhor está mandando. Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres, Pai, como anjos, para levar o recurso àquele que não tem. Deus, toca com sensibilidade, Deus, nesse tempo, papai. Ó Deus, a tendência humana, Senhor, é se fechar. A nossa tendência humana, Senhor, é nos resguardarmos. A nossa tendência humana é achar que é só para mim. Deus querido, mas a Tua palavra nos garante que quanto mais a gente abençoa, mais abençoada a gente é. Porque, ó Deus querido, é mais sinalização de fé. Ó Deus querido, se há pessoas com coração endurecidos nesse sentido, Senhor, ó Deus, vai convencendo, papai, vai falando aos ouvidos, ao coração, papai. Há pessoas, Senhor, que têm poder para ajudar, Deus, move, Senhor. Move, Senhor. Deus querido, que homens e mulheres se apaixonem novamente nesse tempo da família. Que homens e mulheres, Senhor, olhem um para o outro, Senhor. E eles se lembrem daquilo que eles juraram lá no altar, um dia perante o Senhor. Visita filhos, Pai, rebeldes. Visita filhos, Senhor, Deus e Pai, que são bons, Pai. E não conseguem receber palavras, Senhor, elogios, carinho, papai. Deus, em nome de Jesus, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Teus negócios comprometidos, Senhor. O Senhor é o Deus, Pai, que pode mudar todas as circunstâncias. A Tua palavra diz, Senhor, lá no Salmo, que uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos em o nome do Senhor. Pai, governo o Senhor muda. Governo tem dia e hora, Senhor, para o Senhor mudar. Mas o Senhor permanece. Pai, que não, Senhor, usemos essas coisas como desculpa. Porque tem isso no nosso país, tem aquilo no nosso país. Nós não andamos guiados por circunstâncias. Nós andamos guiados pelo nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Prepara-nos, Senhor, para a ceia. Momento especial contigo, Senhor. Ó Deus, eu entrego cada família nas Tuas mãos de poder. Em nome de Jesus. Amém. A ceia, meus amados. Quero convidar o irmão Anderson. Ele vai estar ali nos auxiliando nesse momento. A ceia, ela nos lembra quem nós somos, nossa identidade. Nós somos amados por Cristo. A ceia nos lembra quem Cristo é aquele que venceu a morte. E Ele diz que Ele venceu por mim e por você. Você já é vencedor. Você não vai vencer, você já é vencedor. E diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente e Pai celestial entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para a morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feito uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelo pecado de toda a humanidade, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. E diz assim o memorial: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós.
Fazer isso em memória de mim. E por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia é ela do Senhor. E se você está arrependido dos seus pecados, o Senhor tem prazer que você participe. O Senhor está te convidando para você sentar na mesa com Ele, na mesa do banquete, para você se alimentar do pão e alimentar do suco de uva, lembrando o sangue dele, para que você ao longo deste mês inteiro seja renovado pela presença dele, pela palavra dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos aqui nos servir do pão e do cálice. Nós estamos passando ali para o nosso irmão Danilo, que está aqui conosco gravando com tanto carinho, nosso companheiro nesse tempo, está sendo tão importante para nós. Vou servir aqui o irmão Anderson. Nós vamos receber a bênção nessa hora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita aliança, companheirismo com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias, até a consumação do século. Amém e amém. Que Deus te abençoe.